Pronto para receber a palavra de Deus? Eu comecei semana passada uma mensagem morrendo para viver a cruz e a formação de Cristo em nós. Quem se lembra dessa mensagem? Morrendo para viver a cruz e a formação de Cristo em nós. Eu gostaria de ler um versículo, 1 Coríntios 1:18. Vamos ler todos juntos? A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Queridos, a mensagem da cruz é loucura. Muitas pessoas olham para a cruz e falam: o que isso significa? Alguém morrendo. Alguns até criticam a cruz. Tem algumas religiões que criticam porque é muita humilhação. Mas a Bíblia diz que nós que fomos salvos, quando temos um encontro com a cruz, se temos um encontro com o poder de Deus, quando somos transformados pela cruz, vamos encontrando o poder de Deus. E a cruz de Jesus Cristo, muitas pessoas não falam muito sobre ela, mas a cruz de Cristo é central para a fé cristã. A cruz revela o caráter de Deus, seu amor por pecadores perdidos e a sua justiça perfeita se encontram na cruz. Você deseja ver o amor de Deus? Gostaria de sentir o amor de Deus? Olhe para a cruz. Você gostaria de ver a ira de Deus contra o pecado? Olhe para a cruz. Porque a cruz de Cristo era o seu amor e a sua ira. Que Jesus foi amaldiçoado para que você fosse salvo. Hoje em dia, muitas pessoas falam do amor de Deus. Eu sei que Deus nos ama, mas para Deus te amar, alguém foi amaldiçoado na cruz. Alguém teve que sofrer na cruz. E essa é a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, que é o poder de Deus. Quando você entende o que significa a cruz, o que Jesus fez por você, você não será o mesmo mais. A cruz é o coração da nossa fé e o caminho para nós continuarmos a crescer em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu um caminho. Quando Ele morreu, quando Ele disse, está consumado, Ele abriu um caminho. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele abriu esse caminho para a sua salvação. Tem uma coroa e uma recompensa para cada um que nasceu de novo. Mas no meio deste caminho, no meio desse caminho, dessa recompensa, há uma cruz. Tem uma cruz para cada um de nós. Ninguém jamais poderá se aproximar da casa do Pai
sem ter passado pela cruz. Ninguém jamais vai se aproximará do Senhor a menos que ele se pareça como Jesus. Jesus disse em Mateus 10:38: quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz não é digno de mim. Jesus foi à cruz e ele morreu por todos nós. E hoje ele está convidando cada um de nós para morrer. Eu sei. Muitos de nós não querem morrer. A gente quer ficar vivo. A gente quer viver a nossa própria vida. Mas tem um convite para cada um de nós. E desistir da cruz é desistir do cristianismo. Se você desiste da cruz, você está desistindo de Jesus. A cruz é o único caminho de salvação. E a cruz dá para nós um novo propósito de vida. O apóstolo Paulo, ele faz uma relação entre o processo do parto de uma mãe, de uma mulher, e a formação de Cristo em nós. Gálatas 4:19 diz assim: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O processo para uma criança nascer, somente aquelas que são mães sabem. Eu não sei direito. Mas eu estava com a Fabiana quando ela estava grávida. Juntos esperamos 9 meses. Esperando. Então, quando estava chegando perto do dia, muitas dores. Ela tinha dores nas costas, que ela estava carregando alguém. Alice, Alana. Ela tinha desconforto, esperando. E quando foi chegando perto, a dor foi aumentando. Isso que Paulo, o apóstolo, estava dizendo. Até que Cristo seja formado em nós. Isso que Jesus falou. Nós temos que tomar nossa cruz e morrer. Morrer para viver. A maneira de você viver eternamente é se você morrer agora. Se você não morre agora, você vai morrer mais tarde. Mas se você morre agora, você desiste da sua vida. Se você vai para a cruz, você terá a vida eterna. Até que Cristo seja formado em nós. A cruz, então, não é um símbolo religioso, mas é uma realidade que molda a nossa vida. E o desejo de Deus é que Cristo seja formado em nós. Eu quero repetir rapidamente o que aprendemos semana passada. Primeiro, igreja é uma família. Quando nascemos de novo, nascemos uma família. Mas muitas pessoas não gostam de viver em família. E eu disse, se alguns de vocês não está
se você não gosta de viver em família, pessoas que não gostam de viver em família nascem de novo, mas morrem espiritualmente porque não tem esse cuidado mútuo da família de Deus. É através da igreja que a nossa família espiritual é que somos transformados na semelhança de Cristo. Minha vida foi transformada por causa de Jesus, mas também porque eu tive líderes, pastores sobre a minha vida. Segundo ponto, precisamos nascer de novo. A transformação começa com um novo começo em Cristo, como um bebê espiritual que vai crescer na nova família. E começa com a decisão de sermos batizados. Também, a cruz é um processo central, revela o amor de Deus e confronta nossos pecados, guiando-nos à santidade. Eu também disse que a cruz é um processo diário. Algumas pessoas falam: eu tive um encontro com o Senhor e pronto. Desculpa te falar, mas Jesus nos avisou que a gente tem que tomar a cruz diariamente. É um processo diário onde precisamos matar o nosso ego e nosso velho homem. Isso precisa acontecer todos os dias. Você já percebeu isso? Todos os dias temos que nos negar, temos que nos humilhar, tem que pedir ao Senhor, nos perdoe. Precisamos pedir ao Senhor que nos renove. Também eu disse que a cruz, ela age para remover o que impede a formação de Cristo em nós. Como eu comentei sobre o ourives, quando ele purifica a prata. Lembra Provérbios 25:4? Tira da prata a escória e servirá vaso para o ourives. Nós vimos que o ourives submete a prata ao fogo e com a prata derretida ele retira as escórias, sujeiras do metal. O ourives, depois que ele aplica o fogo sobre o metal, aí toda a sujeira sobe, e para que ele tenha certeza que o metal está puro, ele olha, ele traz perto para si, e se ele consegue ver a face dele refletida ali naquele metal derretido, aí ele sabe que aquele metal está puro. Se não refletir, se não tem um reflexo da face do ourives, o que ele faz? Ele põe em mais fogo. E às vezes é isso que Deus faz conosco. Você já viu você passando pelo fogo? Você fala: Senhor, de novo. Até que Cristo seja formado em nós. Até que Ele seja formado em nós. E somente quando a gente passa por essas dificuldades é que vamos ser transformados. Tenho trabalhado com pessoas e eu posso ver como é difícil às vezes o coração das pessoas. E o Senhor precisa vir e trazer fogo para que a vida de Cristo possa refletir nas nossas vidas. E somente quando o fogo de Deus vem, vamos brilhar e refletir Jesus. E minha pergunta é: Jesus já tem sido formado em você? Jesus tem sido refletido através da sua vida? As pessoas podem olhar para você e ver Jesus?
Essa é a obra da cruz. Isso envolve dor. Envolve dor. Por quê? Porque temos um coração duro. E às vezes Deus precisa quebrantar e quebrantar esse coração até que possamos nos entregar. Até dizermos: Senhor, eu estou indo para a cruz. E todos os dias quando levantamos nós temos que falar isso: Senhor, estou indo para a cruz. Por quê? Temos que passar por fogo tantas vezes. Romanos 8, 29. Vamos ler todos juntos? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. À medida que Cristo é formado em nós, nós nos tornamos mais e mais parecidos com o seu Filho. E é por isso que às vezes a gente passa pelo fogo, por lutas, por dificuldades. Por quê? Deus quer nos ver transformados à imagem de Cristo. Deus tem um plano para as nossas vidas. Sabe qual que é o plano de Deus? Se tornar como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, viver como Ele e ir para a cruz como Jesus. E hoje vamos explorar essa jornada em algumas áreas. Eu quero falar sobre o poder da cruz no nosso passado, o poder da cruz no nosso presente e no futuro. E quando nós vamos para a cruz de Cristo vai mover no nosso passado, no nosso presente e lá no nosso futuro também. E a gente precisa entender como que esse poder pode mover em todas as áreas da nossa vida. Quantos de vocês já sentiu preso pelo passado, pelo seu passado? Dificuldades de vencer erros, ou talvez frustrado com o presente, tentando encontrar propósito em meio aos desafios. A boa notícia é que a cruz tem a resposta para tudo isso. O primeiro ponto que eu quero falar é a cruz e o nosso passado. Redenção total. A cruz e o nosso passado. Redenção completa. A cruz não apenas perdoa, mas redime o nosso passado. Romanos 8, 28 diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus pode transformar até mesmo os nossos maiores erros em oportunidades de crescimento e bênção. Você sabia disso? Deus pode tirar todos os nossos erros, coisas que foram erradas, nossas falhas, nossas decepções,
toda destruição, pecados, e fazer uma história nova que vai abençoar outros. O que destruiu a sua vida vai se tornar só uma história de sucesso que vai abençoar outros. Deus pode usar tudo que te destruiu lá no passado, sua vida, seu casamento, e vai ser uma história para abençoar outros. E isso aconteceu com esse homem que está aqui pregando para você. Porque anos atrás minha vida era uma bagunça. E Deus pode mover e usar o passado para abençoar a vida de muitos no futuro. A cruz nos liberta de culpa e nos dá poder para usar o nosso passado para ajudar outros e a nós mesmos. Quantos de vocês se lembram de José no Egito? Quem já ouviu falar da história desse homem, José no Egito? Quem sabe um pouco da vida dele? Ele foi traído pelos seus irmãos, pela sua própria família. Quem é que já foi traído? Ele foi vendido como escravo e tratado injustamente. Mas o que Deus fez? Ele usou tudo isso para colocá-lo em uma posição de liderança e salvar o seu próprio povo. Todas as dores que ele sofreu, todo o sofrimento que ele passou, Deus usou quando ele foi colocado na liderança lá no Egito. Se não fomos tratados, moldados, aí quando chegamos na liderança de um lugar e aí nos tornamos chefes, líderes, sabe o que vai acontecer se não fomos tratados lá atrás? A gente vai querer humilhar outros, pisar nos outros. Você já viu chefes em companhias? Trabalhe duro, falando sempre com raiva. Pessoas são líderes, mas eles não foram tratados. Vemos que José, ele passou por tanto sofrimento, fogo, 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 fogo. E aí o que aconteceu no final, na vida dele? Não no final, mas depois de um tempo, ele era como Jesus. Se você ler essa Bíblia, você vai ver. Muitos teólogos dizem: José é um tipo de Jesus. A maneira como ele foi traído, tudo que passou com ele, ele foi vendido. E depois um dia ele estava Jesus também. Jesus se entregou. E porque ele se humilhou, o que Deus fez? Deus o exaltou. Ele foi glorificado. Tem situações que eu vivi, eu mesmo. Erros do meu passado, sofrimentos que eu passei, traição de pessoas, que se tornou uma fonte de aprendizado e força. E hoje eu posso usar todas essas experiências para ajudar outras pessoas. As pessoas vêm para mim e dizem: pastor, eu fui traído. Eu choro com eles. Eu também já fui. Eu sei a dor. Eu sei o que você está passando. Mas algumas pessoas não entendem. Não sabem nem como conectar com pessoas. Uma pergunta para você.
Quais as cicatrizes do passado você precisa entregar a Deus para que Ele possa transformar em marcas de sua graça? Segundo ponto, a cruz e nosso presente. Qual foi o primeiro ponto, então? A cruz e o nosso passado. Completa redenção. E segundo, a cruz e o nosso presente. Semana passada falamos da importância de morrer diariamente. O que isso significa na prática, morrer diariamente? Lucas 9, 23. Vamos ler todos juntos. Quando Jesus falou para todos eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que isso significa? Tomar a cruz. O que isso significa? Tomar a cruz. Algumas pessoas não entendem o que significa. Eu me lembro uma vez, um homem chegou para mim: pastor, minha cruz é tão pesada. Minha cruz é minha sogra. Minha cruz é tão pesada. Você não conhece ela. Tomar a cruz, o que significa isso? Pensa. Tomar a cruz não é enfrentar uma pessoa difícil, uma circunstância difícil ou uma sogra, porque eu sei que às vezes é difícil. Tomar a cruz não é perder o emprego ou sentir perdido. Tomar a cruz não é a adversidade que você passa dia a dia. Tomar a cruz não é algo temporário ou circunstancial. O que é tomar a cruz? É morrer para a sua vontade e se submeter à vontade de Deus. Somente a morte do eu, seu ego, vai trazer a vida verdadeira. Amém? Tomar a cruz não apenas suportar sofrimentos, mas negar nossos desejos egoístas e priorizar a vontade de Deus. Você sabe, às vezes é difícil, não é? Você confronta várias pessoas que estão fazendo coisas erradas, mas você confronta a si mesmo? Tem pessoas, eles não suportam a si mesmo. Eu não sou pessoa fácil de viver. Às vezes eu não me aguento. Mas tomar a cruz é negar a nós mesmos. E essa é a parte mais difícil. A gente é fácil de ver problema nos outros. A gente vê muito bem as faltas, os erros das pessoas. Mas a gente não consegue olhar para nós. A gente vê uma sujeirinha nos olhos dos outros, mas a gente não vê uma tábua enorme no nosso olho. Vamos pensar aqui em Jesus.
Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia diz, ele sendo mestre, ele assumiu o papel de servo. E assim somos chamados a servir uns aos outros com humildade e amor. Jesus era o Filho de Deus. E o que ele fez? Ele chamou os discípulos dele e falou: senta aqui. Pegou água, toalha e lavou os pés dos discípulos. E ele era o líder. E ele falou: agora vão e façam o mesmo. Sirvam os outros. Posso te perguntar uma coisa? Isso é fácil de fazer ou não? Como fazer isso de uma maneira prática? Tempo. Abrir mão do lazer para servir o reino de Deus. Negar a nós mesmos é abrir mão do nosso tempo de lazer para servir outras pessoas. Mas é difícil achar gente disponível para servir no tempo, na obra de Deus. Às vezes a gente tem tantas coisas para fazer, é tão difícil de achar pessoas que querem ajudar. Ou talvez ajudar alguém com necessidade. Às vezes é difícil achar pessoas que querem ajudar os necessitados. Cristina falou sobre dinheiro. Isso é uma área de doar generosamente, mesmo quando estamos apertados financeiramente. Pode falar de qualquer coisa, mas não fale de dinheiro. Tem pessoas que têm escorpião no bolso deles. Alguns são orgulhosos. Às vezes é difícil de quebrar isso nas nossas vidas. Pedir perdão e reconhecer os erros. Quando fazemos coisas erradas, a gente tem que aprender a pedir perdão. É fácil de ver pessoas. Eu estava certo. As pessoas querem brigar pelos seus direitos. Mas nós precisamos tomar a nossa cruz. Responda essa pergunta. Em quais áreas da sua vida você precisa negar a si mesmo e seguir o exemplo de Jesus? Que área da sua vida? Que atitudes práticas você pode tomar para viver um discipulado mais radical? Às vezes é fácil relacionar com Deus, mas é difícil relacionar com pessoas, submeter-nos uns aos outros. Então, primeiro foi a cruz, o passado. Segundo, a cruz e o presente, discipulado radical. E terceiro, a cruz e o nosso futuro. Esperança inabalável. Na semana passada, celebramos a esperança da vida eterna através da cruz. E hoje vamos entender como essa esperança transforma nossa perspectiva sobre o futuro. 1 Pedro 1, 3 a 4. 1 Pedro 1, 3 e 4. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Amém? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança
e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Onde está a sua esperança? Onde está? A nossa esperança não pode estar em bens materiais, sucesso profissional. Todos estamos, às vezes, correndo atrás de sucesso, mas nossa esperança não está aqui. A cruz garante para nós um eterno futuro com o nosso Deus. Onde está a sua esperança? O apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança está somente nessa terra, nós somos infelizes. E é por isso que vemos muitos cristãos estão sempre cabisbaixo, triste. O povo de Deus deveria ser o povo mais feliz da terra, mas às vezes olhamos para eles e parece que eles estão no funeral. Estão lá de cabeça baixa. E deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra, porque a nossa esperança não está aqui. Se as coisas não estão boas aqui, se não há um sucesso na nossa vida profissional, minha esperança não está aqui, mas está na eternidade. Pensa num atleta que treina intensamente, suportando dores e fazendo sacrifícios, porque ele tem um objetivo claro em mente. Ele quer a vitória. Ele quer ter a vitória. E o que ele faz? Um atleta. Fala para mim. O que um atleta faz? Ele treina, ele corre. Ele dá o melhor. Porque ele está olhando para algo no futuro dele. E é isso que o apóstolo Paulo disse. Tem esperanças, coisas que temos esperado que não estão aqui, estão no futuro, na eternidade. Então, deveremos viver sempre com essa esperança, com a eternidade na nossa mente. Onde está a sua esperança? Então, se coisas falham na sua vida, casamento, empresa quebra, a sua vida está destruída. Mas a nossa esperança não está aqui. Onde a sua esperança está? Como que as esperanças que você tem influenciam a sua vida? Quais são os tesouros que você está acumulando na eternidade? Jesus diz: onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde está o seu tesouro? Querido, se você tem essa segurança no seu coração, o dia da sua morte será o melhor dia da sua vida. Se você tem essa certeza, eu disse para minha mãe um dia: mãe, se eu morrer antes de você, fica feliz, porque isso será o dia mais feliz da minha vida. Eu estou correndo, vivendo todos os dias da minha vida por causa de Jesus. E eu sei aonde eu estou indo. Eu sei o que está acontecendo comigo, o que vai acontecer comigo depois da vida. Então eu te desafio, viva para a eternidade, viva por algo grande. Onde está seu coração?
Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Seu tesouro está aqui. Se você perder dinheiro, perder trabalho, você vai ficar nervoso, preocupado. Mas quando temos o tesouro no Senhor, isso não nos preocupa. Ponto 4. A cruz e os nossos relacionamentos. Amor incondicional. A cruz de Cristo, quando a tomamos diariamente, nos capacita a amar de forma incondicional. É difícil amar pessoas. Eu sei. Não é fácil. Mas 1 João 4,19 diz assim: nós amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus por nós, demonstrado na cruz, é a base para amarmos uns aos outros, e mesmo quando é difícil. Somente quem teve um encontro com a cruz é capaz de amar um ao outro. Somente quando morremos na cruz e vemos o amor de Deus por nós, aí seremos capazes de amar outros e viver por algo eterno. A cruz nos ensina a perdoar, a ter compaixão, a buscar reconciliação e salvar os perdidos. Pense sobre Jesus na cruz. Pense sobre Jesus naquela cruz, com muita dor, após ser espancado. E ele olhou para aqueles que o crucificou. E o que ele fez? Quais foram as palavras dele? Com dor. Ele estava com dor. O que ele disse? Pai, 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 perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Você pode imaginar? Ele estava com dor. Ele estava preocupado com aqueles que tinham crucificado a ele. Quando você está com dor, como você reage? Socorro, me ajuda, me ajuda. É normal, porque você está com dor. Mas Jesus estava sofrendo com dor e ele estava orando por aqueles que crucificaram a ele. Ele demonstrou um amor que vai além de compreensão humana. Nós não somos chamados para amar os nossos inimigos. É fácil amar os amigos. Ame os seus inimigos. Seu inimigo está com fome, dê comida para ele. Seu inimigo está com sede, dá algo para ele beber. Se alguém bater na sua face, dá outra face. Eu sei. Isso é fácil, gente? É fácil para quem está morto. Você já viu um morto? Já viu alguém morto? Já viu? Bate no morto. O que o morto faz? Esse é o ponto, queridos. Temos que ir para a cruz. Nós estamos mortos. Como que a gente perdoar outros se nós estamos mortos? Como podemos dar a outra face? Você estava muito vivo. Vai para a cruz. Nasça de novo e começa uma nova vida. Viva na cruz, morto para você mesmo.
Temos umas perguntas. Quero fazer uma pergunta. Em qual relacionamento você precisa mostrar esse amor incondicional? Quem você precisa perdoar ou buscar reconciliação? Talvez você precise consertar coisas. Se você fez algo errado, vá e peça perdão, se humilhe. Mas é tão difícil, não é? Para nós fazermos isso. A cruz não é um símbolo religioso. É uma fonte do nosso perdão, transformação, esperança e amor. A vida cristã exige sacrifícios. Queridos, tem alguns pregadores que eles dizem: Jesus fez tudo na cruz. Ele morreu lá. Sim, é verdade. Mas Ele nos desafia. Agora é a sua vez. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Você quer ser meu discípulo? Quem quer ser discípulo de Jesus? Só metade da igreja? Ah, tá bom. Isso não é para todo mundo não, gente. Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue os seus desejos e sigam-me. Eu sei que isso não é para todos. Alguns discípulos de Jesus foram embora. Eles falaram: tchau, não vou ficar aqui não. Mas muitos deles, eles mantiveram firmes. Eu espero que depois dessa pregação você vai continuar servindo ao Senhor Jesus. Mas eu poderia falar coisas legais. Vem para Jesus e você vai ter uma vida legal. Vem para Jesus, Jesus vai te abençoar, vai te dar uma casa bonita. Vem para Jesus, você vai se tornar um homem de negócios. Tem um evangelho assim sendo pregado, a prosperidade, o evangelho da prosperidade. Mas Jesus chamou seus discípulos para tomar a sua cruz, amar os inimigos. Esses ensinamentos não são mais falados na igreja. Muitas pessoas um dia estarão diante do Senhor Jesus e Jesus vai perguntar coisas sobre a sua vida. Jesus vai falar para você: eu estava com fome e você não me deu nada para comer. Eu estava com sede e você não me deu nada para beber. Eu estava na cadeia e você nem ligou para mim. As pessoas vão falar: quando Jesus você estava com fome? Quando que a gente viu o Senhor com sede? Quando Jesus, o Senhor estava na cadeia? O Senhor fez alguma coisa errada? Muitas pessoas têm feito coisas e você tem que ser como Jesus, ir lá visitar, resgatá-los. Ir para a cruz é você decidir pagar o preço de andar no caminho estreito, obedecer à autoridade. Até na igreja, muitas pessoas são rebeldes. Eles não sabem nem obedecer à autoridade, seus líderes. Isso significa ir para a cruz. Você dedica o seu tempo a Deus. Você escolhe servir a outros. Humilhar a si mesmo pedindo perdão.
pedindo perdão àqueles que pecaram contra nós. Mas tem pessoas que estão na igreja que não têm coragem de se humilhar e pedir perdão. Eu cometi um erro, eu estava errado. Você é corajoso o suficiente para fazer isso? Você tem coragem de ir pedir perdão e reconhecer o seu erro? Isso é ser homem e mulher de Deus, mas muitas pessoas não têm coragem de fazer isso. Eles querem tudo, mas não querem ir para a cruz. Tudo isso são sacrifícios e renúncias. E por isso que temos que sermos chamados, por isso somos chamados a ir à cruz, tomar a própria cruz. O velho de nós morrendo e Jesus se movendo e vivendo no nosso lugar. E é por isso que Jesus nos ensinou a morrer para viver. Mas Jesus não vai te levar para a cruz. Ele morreu por você. Então, se você quiser morrer, tome a sua cruz. A cruz nos desafia a morrer para nós mesmos, a nascer de novo em Cristo, crescer em maturidade espiritual e fazer discípulos. Mas somente quem morre é capaz de viver dessa forma. Quem aqui já plantou uma sementinha no seu jardim, na sua casa? Quem aqui já plantou uma semente? Uma semente, para ela gerar uma nova planta, ela precisa morrer. Você sabia disso? Ela precisa ser plantada na terra, onde ela se desfaz e libera a vida nova que está dentro dela. Toda semente tem vida, mas aquela vida só aparece, só se manifesta quando você planta. E aquela semente tem que morrer para dar vida a uma planta que vai produzir. Da mesma maneira, precisamos morrer para nós mesmos, para que a vida de Cristo possa florescer em nós, através de nós. E é por isso que eu estou pregando, morrendo para viver. Morrendo para viver. É um paradoxo, não é? Morrer para viver. Mas essa é a chave para entender a vida cristã. E eu quero ler o último versículo. Vamos nos levantar. João 12, 24. Vamos ler todos juntos esse versículo. Vamos ler todos juntos? Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Mas se ele morrer, vai produzir muitos frutos. Pense. Um grão de trigo, se ele ficar sozinho, ele é uma semente tão pequeno, mas tem um potencial dentro dele, não é? Às vezes, se você tem uma mão cheia de semente, você pode produzir uma floresta. Mas para que essa floresta apareça, o que você tem que fazer?
Você tem que plantar essas sementes. Essas sementes têm que ser colocadas na terra e elas têm que morrer, perder a forma dela. Isso literalmente. A semente morre para que uma planta nasça. Eu quero te desafiar. Jesus disse aos seus discípulos: da mesma maneira, quando nós morremos para nós mesmos, quando renunciamos os nossos desejos e ambições, deixamos que Cristo possa viver em nós. Eu tomei minha decisão. Estou aqui para te desafiar. O que você vai fazer com sua vida? Você vai continuar vivendo para você mesmo? Você pode. Mas um dia, naquele último dia, quando você partir dessa terra, você vai se arrepender. Porque se você viveu para você mesmo, Jesus morreu por você, não para que você viva para você, mas para te dar uma vida nova. E você precisa dar uma resposta. Não é difícil viver essa vida. A única coisa que você tem que fazer é ir à cruz. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, minha vida pecadora. Feche seus olhos.